Mitos e verdade do autismo. Hoje a gente vai desmistificar mitos comuns. O que é desmistificar? A gente vai esclarecer, a gente vai revelar, né, sobre esses mitos que as pessoas falam. Mas antes disso, a gente vai tirar uma dúvida que muitas pessoas perguntam aqui no canal, né? O que é o transtorno do espectro autista? O que é o TEA? Né? O transtorno do espectro autista, pessoal, é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferenças na comunicação, ou seja, existe autistas verbais e autistas não verbais. Autistas verbais, eles utilizam o meio da fala, igual a gente está conversando aqui, né? Mas autistas não verbais utilizam o meio da comunicação aumentativa alternativa para se comunicar. Ou seja, eles precisam das imagens, dos pictogramas para se comunicar, para eles mostrar o sim ou não, né? Quando quer ir ao banheiro, quando for o momento de guardar, entre outros. A todo momento a gente utiliza a comunicação aumentativa alternativa com essas crianças não verbais. E se a criança verbal precisar também, a gente utiliza também a comunicação, ok? A interação social, ou seja, se tiver uma carreta da alegria na sua cidade, pode ser que essa criança tenha dificuldade de ir nessa carreta da alegria, né? Pode ser que ela fique desorganizada. Por quê? Porque é muito estímulo, é estímulo sensorial, né? Muitas luzes, muitos barulhos, gritos, né? E geralmente essas pessoas têm um pouco de sensibilidade, né? No auditivo. E padrões de comportamento, ou seja, dependendo de determinada fala sua, se você não compreender o que essa criança quer, principalmente se a criança for não verbal, que precisa do meio da comunicação aumentativa alternativa e você não estiver preparado para atender essa criança, pode ser que ela venha entrar em aceleração. Ou seja, ela entra em autoagressão, te agredir para te mostrar que ela quer algo, né? Você tem que identificar o que ela quer, ok? Às vezes ela tem um hiperfoco em linhas, às vezes tem um hiperfoco em livros, né? Então, essas diferenças não significam inacapacidade, mas sim uma forma única de perceber e interagir ao mundo, né? Essas crianças não são igual crianças, né, que a gente vê no dia a dia, que não tem deficiência, que chega, tem iniciativa de chegar e chamar a outra criança para brincar. Geralmente essas crianças gostam de brincar mais sozinhas, né? A gente observa essas questões. Então, por que surgem mitos e estigmas, né, sobre o autismo? Por quê? Porque durante muito tempo, pessoal, o desconhecimento, né, a falta de informação fizeram com que muitas ideias, né, equivocadas sobre o autismo fossem disseminadas, né? Ou seja, antigamente, o autismo não era tão falado, porque também não era tão. As pessoas não falavam tanto, né? As pessoas não estudavam, não sabia. Pelo contrário, antigamente as pessoas escondiam quando tinha uma pessoa com deficiência, né? Escondia essa pessoa, tinha vergonha, né? Hoje em dia já tem mais recursos, tem mais terapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, né? Que atendem essas crianças, né? Que fazem um trabalho comportamental, entre outros, com essa criança, né? Então, por que que surgem muitos mitos e estigmas? Porque hoje em dia, pessoal, é mais falado, né? Então, muitas pessoas criam determinadas coisas na cabeça dela e manipulam, e transferem da forma que convém para elas, ok? Mas a gente desmitificar esses conceitos é essencial para a gente promover uma sociedade mais inclusiva e mais empática, né? É necessário que outras pessoas saibam sobre o autismo, sobre pessoas com deficiência, ou seja, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência múltipla, deficiência, né, oculta, alguma deficiência oculta, né, ou algum transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, transtorno opositor desafiador, né? É necessário as pessoas procurarem saber para evitar julgamento, para evitar um olhar diferenciado quando essa criança está em crise na rua, né? Que isso acontece muito. Às vezes a gente vê uma criança com aceleração na rua e muitas pessoas falam, ah, lá que criança mal educada. Mas não é. Ninguém sabe o que essa mãe vivencia ou passa com essa criança, ok? Então vamos lá.
mitos comuns e verdades, né? Então, a gente vai falar sobre os mitos e falar a verdade mesmo, né? Geralmente as pessoas falam que é um mito, né? Que o autismo é uma doença. Mas a verdade, pessoal, na verdade o autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Às vezes essa pessoa vai ter dificuldade cognitiva, vai ter dificuldade, né, de interação social, né? Vai ter dificuldade nas questões pedagógicas, né? Vai precisar de uma atividade adaptada, mas é uma condição neurológica. Quando a gente fala transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurológico, né? Cada pessoa autista tem o seu próprio modo de funcionar e aprender. Cada ser é único, né, pessoal? Não só o autista, mas principalmente o ser humano, né? Vamos falar em geral, em modo geral, cada ser é único, cada pessoa tem sua opinião própria, tem sua opinião pessoal, tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de funcionar, tem o seu jeito de aprender. Às vezes eu aprendo com mais habilidade, o outro não, ou tem mais dificuldade, né? Cada ser é único, né? Muitas pessoas também falam, pessoal, que realmente é um mito que as vacinas causam autismo. Não, pessoal, na verdade não existe nenhuma evidência científica que comprova essa relação, né, com a vacina. Igual o pessoal tanto fala, depois que veio a pandemia, aumentou os casos. Não, pessoal, depois ocorreu a pandemia, foi mais falado, né? As pessoas teve mais contato com pessoas autistas, com pessoas com deficiência, né? Então, como que eu digo para vocês? Esse tema está sendo mais abordado mesmo, sabe? Então, as vacinas são seguras e fundamentais para a saúde pública, né? Eu não posso falar que causam, porque não tem uma evidência científica, ok? Outro mito, pessoal, que todos os autistas têm habilidades extraordinárias. É verdade, pessoal, apenas algumas pessoas, né? Mas na verdade, apenas algumas pessoas apresentam habilidades específicas, né? O espectro é amplo e diverso. Às vezes, uma criança tem dificuldade de aprendizagem, a outra tem mais habilidade, consegue aprender mais rápido, né? Às vezes uma consegue pular, a outra já tem dificuldade. Às vezes uma gosta de correr, a outra já tem dificuldade, né, pessoal? Então existe muito isso. Outro mito, pessoal: autistas não sentem empatia ou emoção. Que isso, pessoal? Isso é uma falta de respeito com as famílias de pessoas autistas, né? Na verdade, pessoas autistas sentem empatia, sentem emoção, têm sentimento igual qualquer outro ser humano. É um ser humano, pessoal, tá? É um ser humano, então ele tem sim empatia, tem sim sentimento, sente dor, igual qualquer outra pessoa. Mas eles podem expressar de maneira diferente, ok? Outro mito também, pessoal, que é muito falado, que o autismo tem cura. Pessoal, autismo não é uma doença. Relembrando vocês, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Atrapalha nas questões cognitivas, né? Às vezes a criança tem dificuldade nas questões cognitivas, nas questões pedagógicas, né? Nas questões da demanda do dia a dia, compreensão, ok? Mas não, o autismo não é uma doença, portanto, não tem cura. No entanto, há intervenções eficazes que melhoram a qualidade de vida. Ou seja, existem intervenções com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, arte-terapeuta, musicoterapeuta, né? Todas as pessoas, professores, né, profissionais da educação, que fazem intervenções que melhoram essas questões de socialização, essas questões, né, de alimentação, nutricionista, né, que fazem dar uma qualidade melhor de vida para essa criança, ok? Outro mito, pessoal, que pessoas com autismo não querem socializar. Não, pessoal, muitas dessas pessoas desejam se conectar com outras pessoas, mas muitas das vezes o ser humano não está aberto, né, para interagir com uma pessoa diferente, né? Com uma pessoa que tem uma condição física, uma condição verbal, né? Diferente, né? Mas eles podem ter sim essa dificuldade de comunicação, de interação social. Como eu falei para vocês, existem autistas verbais e autistas não verbais que utilizam o meio da comunicação aumentativa alternativa para se comunicar, ok?
Outro mito, pessoal, que todas as pessoas autistas têm deficiência intelectual. Pessoal, o espectro inclui desde pessoas com altas habilidades intelectual até aquelas com deficiência intelectual associada. Tem autistas que não têm a deficiência intelectual associada. Tem autistas que têm deficiência intelectual associada. Portanto, nas escolas especiais, nas escolas especializadas, só são aceitas crianças autistas com a deficiência intelectual associada. Se não tiver a deficiência intelectual associada, não é público da escola especializada, ok? Vamos lá. Quais são as causas, né, pessoal, conhecidas e fatores de risco, né? As pesquisas científicas, né, indicam que o autismo tem origem multifatorial, né, envolvendo componentes genéticos, né, e fatores ambientais. E não há nenhuma causa ainda identificada, né? A ciência continua investigando os mecanismos do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Qual a importância, né, pessoal, do diagnóstico e da intervenção precoce? O diagnóstico precoce permite o início imediato de intervenções, né? Por exemplo, se você descobriu, sua criança tem 3 anos de idade, você descobriu, é necessário começar a intervenção quando descobriu, para que quando essa criança crescer, ela já vai ter toda a rotina, já vai ter todo um quadro ali de desaceleração. Né? Você consegue evitar crises, você consegue evitar aceleração, você consegue evitar várias coisas quando você começa a intervenção quando pequeno, ok? As intervenções, né, pessoal, elas podem favorecer também o desenvolvimento da comunicação, né, da autonomia, da socialização. Então, as terapias comportamentais, né, terapias com fonoaudiólogo ou com apoio educacional são fundamentais. Muitas pessoas falam, às vezes atendimento de meia hora com a fisioterapia não adianta nada na vida dessa criança, pelo contrário, pessoal, ajuda muito. Essas pessoas, primeira coisa, os pais geralmente criam uma expectativa que no primeiro atendimento a criança vai sair dali show de bola. Não, pessoal, primeira coisa, o terapeuta tem que fazer o vínculo dessa criança com o ambiente, tem que fazer o vínculo com o profissional. Não adianta essa criança chegar para atendimento ou chegar na escola e você já ofertar a demanda para ela. Você vai estar causando o problema, você vai estar causando a aceleração dessa criança. Então, é necessário que primeiro faça o vínculo ambiental, faça o vínculo com o profissional, conheça o ambiente, deixe essa criança livre para explorar o ambiente, ok? E hoje a gente também vai falar dos direitos da inclusão e de suporte. Né? No Brasil, a lei número 12.007, a lei 12.764, criada em 2012, reconhece o autismo como deficiência para todos os efeitos legais, né? Garantindo direitos à saúde, educação e inclusão social. A informação e o respeito são os pilares para a sociedade mais acolhedora, né? Precisamos de uma cidade mais acolhedora, né, pessoal? E para concluir aqui, é necessário a gente combater, né, pessoal, esses mitos que são falados, né, sobre o autismo. É um passo essencial para a inclusão, combater esses mitos, né, essas falácias que são faladas sobre o autismo. Né? A informação de qualidade transforma atitudes e promove empatia, né? Compartilhe, né, pessoal, o nosso conteúdo aí para estar ajudando outras pessoas que geralmente ouvem esse tipo de coisa desnecessária que são os mitos. Ok, pessoal? Se vocês querem algumas referências da onde que eu tirei esse esse resumo, pessoal, eu tirei do livro Autismo e Realidade, né? Derrubando os mitos e estereótipos sobre o autismo, né? Mitos e verdades sobre o autismo, do CEAM Brasil 2025, do autismo, né? Do Saitismo 2024, Mitos ou Verdade, a Ciência Responde, Neuroconecta 2022, foi postado em um manual sobre o autismo, e a Organização Mundial da Saúde, o relatório sobre o TEA, ok? Então, qualquer dúvida, comente aí abaixo, estou disponível para debates, ok?